A doutrina do purgatório, embora muitas vezes esquecida ou minimizada, é uma realidade profundamente séria da fé cristã. Ela nos lembra que, embora a misericórdia de Deus seja infinita, sua justiça também o é. As faltas não expiadas nesta vida exigem reparação após a morte, e essa reparação se realiza através das penas purificadoras do purgatório. Neste texto, exploramos como a tradição da Igreja, os doutores e os santos compreendem a duração e a intensidade dessas penas, levando-nos a uma reflexão urgente sobre a importância da penitência, da contrição e das boas obras enquanto ainda temos tempo. A duração das penas do purgatório. A fé não nos revela a duração exata das penas do purgatório. Sabemos de forma geral que ela é medida pela justiça divina e proporcional para cada um, de acordo com a gravidade e o número de faltas ainda não expiadas. No entanto, Deus pode, sem prejudicar sua justiça, abreviar essas penas, aumentando sua intensidade. A Igreja militante também pode obter a remissão, total ou parcial, por meio do santo sacrifício da missa e de outras orações oferecidas pelos falecidos. De acordo com o sentimento comum dos doutores, as penas expiatórias são de longa duração. Não há dúvida, diz Bellarmino, de que as penas do purgatório não se limitam a 10 ou 20 anos, e às vezes duram séculos inteiros. Mas, mesmo que fosse verdade que sua duração não ultrapassasse 10 ou 20 anos, conta-se como nada suportar 10 ou 20 anos, penas extremamente dolorosas, penas inconcebíveis, sem nenhum alívio. Se alguém tivesse certeza de que durante 20 anos teria que sofrer uma dor violenta nos pés, na cabeça ou nos dentes, sem nunca poder dormir ou descansar um pouco, não preferiria morrer 100 vezes a viver dessa forma? E se lhe dessem a escolha entre uma vida tão miserável ou a perda de todos os seus bens, hesitaria em sacrificar sua fortuna para se livrar desse tormento? E nós, para nos livrarmos das chamas do purgatório, teríamos dificuldade em abraçar os trabalhos da penitência? Teríamos medo de praticar os exercícios mais penosos? As vigílias, os jejuns, as esmolas, as longas orações e, sobretudo, a contrição acompanhada de gemidos e lágrimas? Essas palavras de Bellarmino resumem toda a doutrina dos teólogos e dos santos. O padre de Montfort, da Companhia de Jesus, em seu tratado sobre a caridade para com os defuntos, estabelece a longa duração do purgatório com base em um cálculo de probabilidade, do qual daremos a substância. Ele parte do princípio de que, segundo as palavras do Espírito Santo, o justo cai 7 vezes ao dia. Ou seja, aqueles que se esforçam para servir a Deus perfeitamente, apesar de sua boa vontade, ainda cometem uma série de faltas aos olhos infinitamente puros de Deus. Basta que desçamos a nossa consciência, analisemos diante de Deus nossos pensamentos, palavras e ações, para nos convencermos desse triste efeito da miséria humana. Ah, como é fácil faltar ao respeito na oração, preferir o conforto ao dever a ser cumprido, pecar por vaidade, impaciência, sensualidade, por pensamentos e palavras pouco caridosos, por falta de conformidade com a vontade de Deus. O dia é longo. Não é muito difícil para uma pessoa, mesmo virtuosa, cometer, não digo 7, mas 20 ou 30 dessas faltas ou imperfeições. Vamos fazer uma estimativa moderada e supor que você cometa uma média de 10 faltas por dia. Ao fim dos 365 dias do ano, você terá uma soma de 3.650 faltas. Vamos diminuir. E para facilitar o cálculo, colocamos 3.000 por ano. Ao fim de 10 anos, serão 30.000 faltas.
e ao fim de 20 anos, 60 mil. Suponhamos que dessas 60 mil faltas, você tenha expiado a metade por meio da penitência e das boas obras. Ainda restariam 30 mil faltas para serem quitadas. Continuemos nossa hipótese. Você morre após esses 20 anos de vida virtuosa e se apresenta diante de Deus com uma dívida de 30 mil faltas, que deverá expiar no purgatório. Quanto tempo será necessário para cumprir essa expiação? Suponhamos que, em média, cada falta exija 1 hora de purgatório. Essa medida é muito moderada se a julgarmos pelas revelações dos santos. Mas, enfim, vamos colocar 1 hora por falta. E isso resulta em um purgatório de 30 mil horas. Ora, 30 mil horas, sabe o quanto representam em anos? 3 anos, 3 meses e 15 dias. Assim, um bom cristão que vigia sobre si mesmo, que evita todo o pecado mortal, que se aplica a penitências boas obras, encontrará ao fim de 20 anos de vida passível 3 anos, 3 meses e 15 dias de purgatório. O cálculo que fizemos é baseado em uma estimativa extremamente benigna. Ora, se você aumentar a pena e, ao invés de 1 hora, colocar 1 dia para expiação de uma falta, se ao invés de só pecados veniais, você trouxer diante de Deus uma dívida de penas provenientes de pecados mortais, mais ou menos numerosos cometidos no passado, se você colocar, como diz Santa Francisca Romana, uma média de 7 anos para a expiação de um único pecado mortal, remido quanto à culpa, quem não vê que se chega a uma duração aterrorizante e que as expiações podem facilmente se prolongar por longos anos e até séculos? Anos e séculos nos tormentos. Ah, se pensássemos nisso, com que cuidado evitaríamos as menores faltas? Com que fervor praticaríamos a penitência para expiarmos os nossos pecados neste mundo? Diante da gravidade e da possível duração das penas do purgatório, mesmo para os justos, somos convidados a olhar para a nossa vida com mais seriedade e arrependimento. Cada pequena falta não reparada nesta vida pode pesar muito na eternidade. Que esse ensinamento nos leve a um verdadeiro propósito de emenda, ao esforço pela santidade diária e à caridade pelas almas do purgatório. A misericórdia de Deus está sempre ao nosso alcance, mas ela não anula a necessidade de justiça. Que aproveitemos cada oportunidade de purificação nesta vida, para que ao final possamos contemplar o rosto de Deus sem demora. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.